Nós não precisamos sair das 4 linhas da Constituição. Mas, se alguém quiser jogar fora dessas 4 linhas, nós mostraremos que poderemos fazer também. O golpe de Estado contra a democracia e o Estado Democrático de Direito, tentado por Bolsonaro e seus asseclas, incluindo os setores das Forças Armadas, não foi algo tramado após a derrota eleitoral para Lula em outubro de 2022. Esse projeto golpista e autoritário já vinha sendo articulado desde a campanha eleitoral de 2018, quando Bolsonaro foi eleito presidente naquela eleição. Ainda durante a campanha de 2018, Hamilton Mourão, que era candidato a vice na chapa de Bolsonaro, em uma entrevista para a Globo News, isso em 8 de setembro de 2018, declarou para os jornalistas que os entrevistaram acerca do artigo 142 da Constituição, o artigo referente à garantia da lei e da ordem, que é um instrumento constitucional e tão propalado pelos bolsonaristas, que em hipótese, disse o Mourão, que em hipótese de anarquia, abre aspas, pode haver autogolpe do presidente com apoio das Forças Armadas, fecha aspas, para o general Hamilton Mourão, ex-vice-presidente da República. Veja, no 4º mês de governo, no dia 5 de abril de 2019, durante um evento com servidores do Palácio do Planalto, o então presidente Jair Bolsonaro disse que não havia nascido, ou que não tinha nascido para ser presidente, e sim para ser militar. Ouçam a fala de Bolsonaro. Não nasci para ser presidente, nasci para ser militar, mas no momento estou nessa condição de presidente e junto com vocês, somente junto com vocês, nós podemos mudar o destino do Brasil. Sozinho não vou chegar a lugar nenhum. Nesta fala, Bolsonaro não só afirma suas intenções golpistas, como convocou servidores ou seguidores para sua aventura antidemocrática. Mas como Bolsonaro tentaria o golpe dentro do que ele chamava de as 4 linhas da Constituição? Bem, através de interpretações próprias de instrumentos previstos na Constituição Federal, como ficou evidenciado nas minutas golpistas investigadas pela Polícia Federal. Refiro-me ao artigo 136 da Constituição Brasileira, que diz das condições da decretação do Estado de Defesa. Veja, o Estado de Defesa é decretado pelo Presidente da República para preservar ou reestabelecer, em locais restritos e determinados, ou até mesmo em todo o território nacional, a ordem pública ou a paz social, quando estas forem ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingida por calamidades de grandes proporções provocadas pela natureza. Durante a vigência do Estado de Defesa, ficam restritos ou mesmo suspensos o direito à reunião, o sigilo de correspondência, o sigilo de comunicação, dentre outras ações, que em circunstâncias normais são garantias fundamentais dos cidadãos. Como se sabe, durante o governo de Jair Bolsonaro, nem a ordem pública nem a paz social estiveram ameaçadas, a não ser pelos seguidores do próprio Bolsonaro, como foi o caso do 8 de janeiro de 2023. Um outro instrumento constitucional estudado por Bolsonaro para perpetrar o golpe de Estado foi a decretação do estado de sítio. Este é um instrumento previsto na Constituição Brasileira em seus artigos 137, 138 e 139, o qual pode ser utilizado pelo Presidente da República em casos como grave comoção social, guerra civil, declaração de estado de guerra ou resposta do Estado à agressão armada de nação estrangeira. Como consequência do estado de sítio, fica o cidadão ou a cidadã obrigado a permanecer em localidade determinada. Prisão domiciliar, por exemplo, detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns, ou seja, qualquer edifício pode se tornar uma prisão. São suspensos a liberdade de imprensa, a inviolabilidade de correspondência, o sigilo das comunicações e a liberdade de reunião. A polícia, sem mandato judicial, pode fazer busca e apreensão em domicílio, dentre outras ações extraordinárias, evidentemente. E, por fim, a GLO, expressa no artigo 142 da Constituição Federal, que pode ser decretada junto com o Estado de Defesa ou o Estado de Sítio. Como disse no início desse vídeo, o artigo 142 já era discutido pelo bolsonarismo desde a eleição presidencial de 2018. Era algo com que eles contavam para golpear a democracia e o Estado de Direito. Mas vamos ver o que diz o tão famoso artigo 142,
que trata do Decreto de Garantia da Lei e da Ordem, a GLO, que tanto pode ser decretado pelo Presidente da República, pelo Presidente do Congresso Nacional ou pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal. O mesmo regulamenta, esse artigo regulamenta a competência das Forças Armadas, mas não autoriza uma intervenção militar constitucional, como queria Bolsonaro e seus seguidores, pois um golpe de Estado não tem previsão constitucional, não é garantido pela Constituição Federal. O artigo 142 diz o seguinte: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destina-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses poderes, garantia da lei e da ordem. Como Jair Bolsonaro parece ter lido apenas 4 linhas da Constituição, achava que isso já era suficiente para ele dar um golpe de Estado. Porém, como se tem comprovado pelas investigações da Polícia Federal, após ser derrotado nas urnas em 22, Bolsonaro apresentou aos comandantes da Marinha, da Aeronáutica e do Exército 2 minutas de golpe de Estado. Em ambas são mencionados o estado de defesa, o estado de sítio e a GLO. Os textos buscavam legalmente embasar uma tentativa de golpe. Na primeira minuta, declarava o estabelecimento de um estado de sítio dentro das 4 linhas da Constituição e, posteriormente, uma operação de garantia da lei e da ordem, a GLO. Esse é o texto que foi apreendido em fevereiro de 2024 no gabinete de Jair Bolsonaro, na sede do Partido Liberal, o PL, de Valdemar da Costa Neto. Também foi encontrado esse mesmo texto no celular do seu ex-ajudante de ordem, o Mauro Cid. O segundo texto, a segunda minuta de golpe, é uma minuta de decreto que estabeleceria estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE. Esse é o que foi apreendido em janeiro de 2023, na casa do ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro. Contudo, a Polícia Federal concluiu que Bolsonaro não teve o apoio das 3 forças. Apenas o comandante da Marinha assumiu a posição golpista. De acordo com o depoimento à Polícia Federal do brigadeiro Batista Júnior, comandante da Aeronáutica no governo Bolsonaro, em um encontro no Palácio da Alvorada, Bolsonaro teria sugerido atentar contra o regime democrático por meio de instrumentos previstos na Constituição, como decretos de garantia da lei e da ordem, do estado de defesa ou do estado de sítio. Durante o depoimento do brigadeiro, o mesmo afirmou que o comandante do Exército, general Frei Gomes, teria ameaçado prender Bolsonaro se ele tentasse levar a cabo o golpe planejado por ele e pelos seus. Bem, o golpe da extrema-direita bolsonarista foi tentado, porém, por uma série de fatores, os quais falaremos no outro vídeo, não foi exitoso.